Eu quero primeiro realçar que o nosso Executivo, diante da pandemia do Covid-19, tomou e tem tomado decisões em momento oportuno, decisões de resposta à situação de crise que são tomadas em várias vertentes, como já sublinhou o Sr. Ministro de Estado, não só na vertente sanitária, para evitar a propagação da pandemia no nosso país, também aquilo que tem a ver com os efeitos económicos ou socioeconómicos, se preferimos, da pandemia. E nesse sentido já foram tomadas decisões que vão no encontro de manter o equilíbrio interno das nossas contas públicas e de manter também o nosso equilíbrio externo. Mas relativamente às famílias, relativamente às empresas e fundamentalmente à atividade económica, não só a formal, mas também no informal, hoje foram tomadas decisões que eu vou passar a apresentar com algum detalhe. Em primeiro lugar, o impacto desta pandemia sobre as empresas e sobre as famílias tem uma incidência no rendimento. As atividades económicas a nível do mundo e também em Angola experimentam uma redução significativa e por isso as transações e as trocas fazem-se com uma quantidade muito diminuta. E por isso mesmo as tesourarias das empresas vão enfrentar, como é natural, dificuldades. As medidas, o primeiro pacote vai no sentido de, com as condições que o nosso Executivo tem, trazer meios para mitigar esse efeito. Temos que sublinhar que a entrada desta crise provocada pelo coronavírus, a nossa economia já se encontrava em crise. Nós estávamos a fazer a recuperação daquilo que são os principais equilíbrios da economia e ainda não estávamos em fase de crescimento. Por isso mesmo, o pacote de medidas que trazemos é equivalente àquilo que é efetivamente possível ao Executivo fazer. Então, sublinhar que uma empresa que tenha dificuldades de tesouraria vai poder contar com um alívio fiscal. O que é que significa esse alívio fiscal? Uma empresa que tenha dificuldades de tesouraria e esteja no grupo B do contribuinte para o imposto industrial deverá fazer o pagamento conforme a lei no mês de abril. Contudo, para permitir aliviar esta obrigação fiscal, o Executivo propõe e vai adotar um alargamento do prazo limite do pagamento do imposto industrial para as empresas do grupo B, passando o prazo limite para o dia 29 de maio de 2020. Também o mesmo para as empresas que se encontram no grupo A. Uma empresa do grupo A deveria fazer o pagamento, de acordo com a lei, do imposto industrial no mês de maio. O Executivo vai alargar esse prazo para o dia 30 de junho de 2020, permitindo que haja um alívio na tesouraria agora na situação emergencial de crise. Ainda ligado ao fisco, há um crédito fiscal concedido às empresas que importem matérias-primas ou bens de capital que contribuam com a produção dos 54 bens que estão definidos no Decreto 23/19, bens fundamentalmente da cesta básica. Uma empresa que se encontre nesses segmentos de atividade e que faça a importação de matérias-primas ou faça a importação de bens de capital vai beneficiar de um crédito fiscal de 12 meses relativamente à obrigação de pagamento do IVA. Ainda falando de medidas para aliviar a tesouraria das empresas, fazer aqui um sublinhado relativamente à linha de liquidez que foi criada pelo Banco Nacional de Angola para apoiar as empresas que, tendo títulos
do Tesouro, pelas razões que já foram apresentadas, e pretendam descontar esses títulos para deles retirarem mesmo notários, liquidez, poderem fazer em condições diferentes das normais. Em condições diferentes das normais significa que terão acesso a essa linha de liquidez, logicamente com o seu banco comercial, para descontar estes títulos ao par, ou seja, o nominal do título, sem o desconto que é comum fazer-se do título. Logicamente, na base de condições que já estão definidas no instrutivo do Banco Nacional de Angola aos bancos comerciais, com uma taxa de comissão e custos que estão reduzidos. Ainda ligado à questão do alívio na tesouraria das empresas, temos medidas que vão no sentido do salário, dos pagamentos da folha de salários. E aqui, nas condições atuais e com as dificuldades que existem, o Instituto Nacional de Segurança Social vai disponibilizar a possibilidade das empresas que tenham de fazer o pagamento da folha de salário de abril, de maio e de junho, portanto, durante o segundo trimestre, gozarem de uma vantagem de deferimento da contribuição que o empregado ou empregador deve fazer. Relativamente à contribuição do empregador, o montante de 8% que incide sobre o total da folha de salários passa a ser diferido para ser pago em 6 parcelas a começar com o mês de julho, portanto a partir do segundo semestre deste ano. E assim as empresas gozam na prática de um crédito de 8% da folha de salário, ao invés de fazerem o pagamento dessa contribuição ao Instituto de Segurança Social. Ainda ligada a este tema das dificuldades na tesouraria, também o mesmo vai acontecer com as famílias. As famílias vão ter menos rendimentos e por isso mesmo foram pensadas medidas no sentido de atender o tema ligado aos rendimentos das famílias. Aqui, relativamente aos pagamentos, às obrigações familiares com pagamentos da energia e da água durante o mês de abril, foi orientado o setor da energia e águas a não proceder a cortes no fornecimento de energia e de água aos domicílios durante este período emergencial, dando a possibilidade de, obviamente, aquelas famílias que conseguirem fazer os seus pagamentos fazerem, e aquelas que não puderem fazer não terão o corte do fornecimento. Ainda relativo às obrigações familiares, no domínio do pagamento do imposto predial urbano, definiu-se que ele passa a ser pago este ano em parcelas, pode ser pago em 4 parcelas, sendo que a primeira parcela é de final do mês de abril, a segunda parcela vai passar para o mês de junho, assim sucessivamente, diferindo mensalmente até o mês de agosto. E no domínio dos salários também vai haver alguma dificuldade, nomeadamente no rendimento das famílias. O Instituto Nacional de Segurança Social vai, com estas medidas, orientar todas as empresas que tenham a contribuição dos 3% de cada trabalhador, o desconto que é feito na folha a cada trabalhador. Este desconto, durante os meses de abril, maio e junho, deverá ser entregue ao trabalhador e não entregue ao Instituto Nacional de Segurança Social. Portanto, conferindo liquidez de cerca de 3% do montante do salário para as famílias. E com isso termino o tema ligado às medidas que visam mitigar os efeitos sobre o rendimento das famílias e também a tesouraria das empresas. Temos medidas ligadas ao investimento.
que vão permitir que a atividade económica continue, ou pelo menos que ela não fique muito afetada. Aqui temos várias instituições que vão fazer apoios financeiros. Em primeiro lugar, o FADA, que é um Fundo do Desenvolvimento Agrário, vai trabalhar com as explorações agrícolas familiares ou agricultura familiar e vai destinar 15 mil milhões de kwanzas para financiar a agricultura familiar. Estes fundos vão estar disponíveis imediatamente. O FADA vai começar as operações imediatamente, identificando as explorações agrícolas familiares e destinando recursos que vão ser dirigidos de forma célere. Depois teremos instrumentos financeiros do BDA. O BDA vai apoiar com 26,3 mil milhões de kwanzas todos os operadores que queiram comprar produtos de origem nacional. Portanto, é uma operação dirigida fundamentalmente nessa fase em que temos o período da colheita, da grande colheita, para que os operadores do mercado ligados à distribuição possam ter liquidez para comprar produtos de origem nacional. Há uma lista de produtos que está anexada, que depois vai ser partilhada, mas são fundamentalmente produtos da agricultura e produtos das pescas. Esta linha vai estar também disponível imediatamente, os operadores vão ser selecionados e terá custos com uma taxa de juro de 9% e terá um período de pagamento de 12 meses. Portanto, poderá ser 12 meses para fazer o pagamento do empréstimo. Também dirigido a fornecedores de insumos para garantir que a atividade fundamentalmente da agricultura e das pescas se faça com alguma fluidez. O BDA destina 13,5 mil milhões de kwanzas para que os produtores pequenos e médios possam ter acesso aos fertilizantes e todos os outros insumos que são necessários e indispensáveis na atividade agrícola. Portanto, esta linha também vai estar disponível com uma taxa de juro de 9% e com as mesmas condições que foram apresentadas para a outra. Ainda com o BDA, foi definida uma linha de 750 milhões de kwanzas para financiar cooperativas agrícolas, um montante por cooperativa máximo de 50 milhões de kwanzas, e pretendem-se identificar 15 cooperativas em cada uma das províncias do país, um mínimo de 15 cooperativas, o que daria 270 cooperativas. Depois temos o FACRA, o Fundo Ativo de Capital de Risco, que vai destinar 4 mil milhões de kwanzas para apoiar com capital de risco os investidores que beneficiem de financiamento do BDA. Este fundo pretende ser um fundo para investir no capital próprio dessas empresas. Ou seja, uma empresa que, necessitando de fazer um pagamento do down payment ou pagamento inicial do seu projeto, não tendo recursos, pode ir ao FACRA e o FACRA vai aportar recursos no capital próprio da empresa e garantir o pagamento do down payment. Ainda o FACRA destina 3 mil milhões de kwanzas para repassar às sociedades de microfinanças, portanto, instituições como as caixas agrícolas, como as instituições de microcrédito, vão receber num sistema transparente de concurso, avaliando os seus projetos, recursos para depois repassarem para, em regime de microcrédito, financiarem um conjunto de atividades que estão previstas, elas atividades inscritas no domínio da agricultura, no domínio da pequena indústria, no domínio da distribuição e também no domínio de serviços, como, por exemplo, o desenvolvimento de softwares para os jovens que têm essas habilidades, ou mesmo da produção
artística e cultural. Postas as medidas de apoio financeiro, há um pacote de medidas que está dirigido para a melhoria do ambiente de negócios e a formalização da economia. As medidas que visam facilitar e remover o excesso de burocracia que ainda existe para as empresas poderem operar em Angola são fundamentalmente três. A primeira tem a ver com o registro estatístico, que é um procedimento que agrega aos vários procedimentos para a abertura das empresas. Este procedimento vai deixar de existir, salvaguardado a necessidade do Instituto Nacional de Estatística ter o seu registro estatístico, mas as empresas ficam desoneradas da necessidade de procederem ao registro estatístico. O Instituto Nacional de Estatística vai garantir, por via da AGT e do número de identificação fiscal, o devido registro no ficheiro único de empresas que tem e que procede ao registro das empresas. O mesmo sentido com a necessidade da emissão do alvará comercial. O alvará comercial vai passar a ser emitido exclusivamente para aquelas atividades que são consideradas atividades de risco e são nomeadamente as seguintes: a comercialização de bens alimentares, espécies vivas vegetais, animais, aves e pescarias, medicamentos, venda de automóveis, combustíveis, lubrificantes e produtos químicos. Para lá dessas atividades, as restantes atividades deixam de ter a obrigação da emissão do alvará comercial. No entanto, é importante referir que para a abertura de estabelecimentos das várias atividades, há sempre o requisito de esses estabelecimentos serem autorizados a abrir na base de uma requisição junto da administração no município. Mas, em princípio, o procedimento do alvará comercial deixa de ser necessário. Finalmente, no que diz respeito ao ambiente de negócios, vai ser revogada a necessidade de as empresas licenciarem contratos de gestão, prestação de serviços e assistência técnica estrangeira junto do Banco Nacional de Angola e do Ministério da Economia e Planeamento. Finalmente, há um último tema ligado a este pacote, que é o tema da reconversão da economia informal. Foi tomada a medida de criar-se, no âmbito do programa de reconversão de economia informal, uma equipa multissetorial de trabalho para organizar e reestruturar a atividade económica fundamentalmente ligada à venda ambulante, aos mercados, ao transporte de mercadorias e passageiros, procurando-se a formalização destas atividades. No domínio da assistência às famílias, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher desenvolve uma campanha com o apoio dos governos provinciais de fornecimento de bens da cesta básica e foram destinados recursos num montante de 315 milhões de kwanzas para essa ação ser mais efetiva nesta fase emergencial. No domínio do Programa de Transferência Social Monetária, a partir do mês de maio, começam operações que visam atender as famílias mais carenciadas que se encontram na linha da pobreza, com uma transferência direta de meios monetários que vai atingir 1.600.000 famílias beneficiárias. As medidas hoje aprovadas serão hoje ainda, se tudo correr a contento, publicadas em Diário da República e a partir daí imediatamente elas passam a ser
implementadas. Portanto, não é para mais tarde, é para já. É para já porque estamos numa situação de estado de emergência e precisamos de soluções imediatas. Relativamente ao tema do mercado informal, o que pretendemos, em primeiro lugar, é garantir o rendimento das famílias e também o mínimo de existência de rendimento das empresas. E por isso mesmo, nós pensamos que o mercado informal, hoje limitado como ele está nas suas atividades, não deverá ser imediatamente apoiado de forma direta, portanto, vai ser de forma indireta. O que temos de fazer agora é reestruturar as atividades do setor informal, organizar os mercados, organizar a venda ambulante, aproveitarmos essa oportunidade para estruturar e dar dignidade a essas atividades e os apoios que estamos a desenhar no sentido do microcrédito vão para atividades que hoje estão na informalidade e que, passando para a formalidade, vão poder beneficiar de incentivos, que é o microcrédito. Portanto, o nosso sentido vai, não no sentido de financiar a informalidade, como foi questionado, não temos como fazer isso, não vamos financiar a informalidade, vamos imediatamente organizar a venda ambulante, os mercados, os transportes de táxis, mototáxis e o incentivo para a transição dessas atividades para o formal, estamos a pensar fazê-lo com o microcrédito. Portanto, isto é algo que, em termos de calendário, nessa fase de choque não é emergencial, não vamos fazer isso amanhã. Portanto, nessa fase de choque existem restrições sobre a atividade económica dos mercados, das vendas ambulantes, e vamos aproveitar para reestruturar o máximo que pudermos portanto, esse tipo de transações. Logo de seguida, havendo o retomar da atividade normal, vamos ter condição de formalizar mais rápido essas atividades e com o apoio que vai dar o FACRA, com as sociedades de microcrédito, as caixas comunitárias, vão chegar recursos que, na nossa opinião, serão suficientes de microcrédito para fazermos a transição mais rápida possível dessas atividades. Portanto, acho que esse é o sentido dessas nossas medidas. Sr. Ministro, Ernesto Fábio da TVA, eu tenho duas perguntas para si. Falou da questão do cálculo que existe do ponto de vista de famílias pobres, a situação 1 milhão e tal de famílias catalogadas como sendo famílias pobres. O que se sente hoje, e estamos todos aqui, é que este número é muito superior. Portanto, este número é muito superior. Hoje, até por causa das rádios e das redes sociais, há famílias que estão a apelar para a ajuda, portanto, do governo nesta fase emergencial. Na base do inquérito de despesas e receitas e emprego foi apurado, portanto o IDREA foi apurado a situação município a município da pobreza multidimensional, portanto não estamos apenas a falar da pobreza monetária, mas a multidimensional, ou seja, o fornecimento de água, energia, o domicílio, o habitat das pessoas, e este inquérito, o IDREA de 2018, possibilitou termos dados muito concretos sobre a situação município a município do nosso país. E os níveis estão estratificados em 5 níveis, portanto, em 5 níveis chamados quintis de nível de estado de rendimento, ou de nível de rendimento. E é na base deste IDREA que, com esse estudo bastante concreto, se preparou todo o programa que nós temos de transferências monetárias. O secretário do Presidente da República para
os assuntos económicos, é o coordenador técnico deste grupo de trabalho e vai entrar em maiores pormenores ou detalhes sobre onde é que foram encontrados os números, o que é que significa 1.600.000 famílias e como é que esse programa vai ser depois executado. Mas queria assegurar aos seus jornalistas, ao Bartolomeu, que é uma formulação com uma metodologia robusta em relação ao que se está a fazer. E creio que este número afeta apenas os 2 últimos quintis. Ou seja, existe na linha da pobreza, como disse bem, ainda um agregado grande de outras famílias. Mas está-se a chegar com esse programa àquelas que são efetivamente necessitadas e mais pobres, para que se possa fazer o elevar da sua condição. Outras medidas estão desenhadas para os outros níveis de pobreza e para, portanto, toda a população. Relativamente a essa questão, eu iria pedir que o Dr. Lopes Paulo entrasse em profundidade. O tema das propinas. Nós temos um pacote de medidas que não se circunscreve a nenhum setor. Não estamos a olhar para o setor de serviços, não estamos a olhar para o setor do comércio, não estamos a olhar para o setor dos transportes. As medidas são holísticas, são para todos. Portanto, existindo uma empresa que, no caso, é uma prestadora de serviços de educação e que tem dificuldades porque agora não recebe as propinas e tem que pagar os professores, ela cai exatamente no mesmo âmbito de questão que uma empresa de transportes que agora não consegue transportar os seus passageiros porque há uma quebra na atividade e que também tem que pagar o motorista. Portanto, nós não estamos a particularizar absolutamente nenhum segmento da atividade económica. Para nós, todos os segmentos da atividade económica podem e devem utilizar essas medidas para mitigar os efeitos que existem sobre a sua atividade provocado pela pandemia do Covid-19. Portanto, eu não vou responder taxativamente às escolas, vou dizer que todas as escolas também estão contempladas nessas medidas. E as medidas são essas, porque são essas as medidas que nós temos a possibilidade de trazer e de implementar.